Vamos seguir aqui nessa semana falando um pouco de memória e identidade e falando um pouco mais dos exercícios da nossa apostila. Ontem a gente começou a falar um pouco do tema, né? Conversamos sobre como a memória é uma palavra que parece simples, né? Memória, mas ela tem significado complexo porque se coloca em diversos contextos. Se você for perguntar para um cientista, para um químico, por exemplo, o que é memória, ele vai dizer que a memória é a capacidade de um corpo de armazenar informação. Por exemplo, dois neurônios, quando eles se conectam pela primeira vez, eles realizam aquela conexão e na próxima vez que isso acontecer, essa conexão já vai ser facilitada, porque já tem um caminho pronto ali. Esse caminho já pode ser considerado uma memória, porque foi uma informação que foi armazenada entre aqueles corpos ali. Então, para um cientista, a memória é uma coisa, mas se você perguntar para um cientista social, por exemplo, que a gente falou do arqueólogo ontem também, né? O que é memória? Aí o arqueólogo vai falar, memória é aquilo que a gente vai poder deixar para a eternidade. Outro conceito, né? Memória é a construção da identidade de um povo. É outro conceito de memória, mas curiosamente todos esses conceitos se encontram num ponto que somos nós mesmos, nossa formação pessoal. Tudo que nós entendemos por nós mesmos trata-se de lembranças e memórias. Se eu te perguntar o seu nome, você não precisa mais olhar na sua identidade, naquele pedaço de papel escrito alguma coisa, porque está na sua memória que você é a sua pessoa, que você tem a idade que você tem, você sabe disso, você sabe o ano que você nasceu, muito sem precisar consultar. Isso é bem individual, a nossa construção do nós mesmos, baseada fundamentalmente na memória de informações que a gente tem. E não só isso, pessoal. Se a gente for guardar a memória genética que a gente traz dos nossos parentes, a gente vai encontrar a memória num outro contexto ali que existe. Se a gente for pensar na memória sociologicamente, como a formação de um povo, nós nos entendemos brasileiros, nascidos no Rio de Janeiro, mas antes do Rio de Janeiro, esse local já estava aqui. Por que a gente não se entende no local que nasceu antes? Porque a nossa história se constrói a partir dessa narrativa que nós somos cariocas. O nosso caráter, por exemplo, aquilo que a gente deixa de fazer porque acha que é errado, em muito se relaciona ou com um comportamento que você viu e não quer repetir, ou com uma punição que você viu e não quer sofrer. Então, o que está na nossa memória muitas vezes nos impede de fazer algo errado, o que está na nossa memória muitas vezes nos faz acertar em fazer algo. Então, eu lembro que quando eu estive nessa situação, eu precisei muito de ajuda e agora eu posso ajudar, então eu vou fazer isso. Está na memória, a gente guarda isso. A memória como algo precioso e fundamental é como a gente coloca ela aqui na Academia da Mente. Não como única coisa da nossa inteligência, mas como uma joia que deve ser admirada também, né? Como um colar que tem várias joias, mas uma grande joia desse colar que dá valor a ele, que deixa ele muito mais bonito e precioso. Amanhã a gente bate mais um pouco de papo sobre isso, mas para hoje vamos falar dos nossos exercícios, pessoal. Continuando ali, ontem a gente viu na página número 2, padrão em memória, o invertendo, e agora vamos ver embaixo ali o dicionariando, pessoal. É um exercício que vai trabalhar o nosso vocabulário. Tem ali 6 palavras colocadas, e cada uma com 3 opções para serem escolhidas. Então a gente vai ver ali, ó, manganilha significa o quê? Quem sabe, pessoal? O jeito mais à toa, mas ele só pensa naquilo, né? Acho difícil saber de cabeça, não é uma palavra muito comum utilizada. Se eu perguntar garrafa significa o quê? Aí é muito comum. Mas se eu perguntar Genuval, aí o que significa? Então a gente tem que pensar ali o que já falamos ali lá no fim do ano passado. E vale sempre lembrar, a gente não está colocando aqui um teste que se você errar, você vai tirar menos. Então se você vai lá no dicionário, consulta lá na letra G, Genuval, tá, significa isso. Então você está fazendo o quê? Ganhando vocabulário, aprendendo uma coisa nova, trabalhando essa capacidade de localização ali no dicionário. Olha a memória aí, você aprendeu isso lá atrás, como localizar palavras no dicionário, e está aí sempre atualizado, utilizando isso de novo. Uma memória que não se esvai, né? Que está fixada ali, que é importante para a gente para executar, resolver nossos problemas.
Respondam aí, no domingo a gente coloca o gabarito. Vamos um pouquinho para baixo para o exercício chamado letras numéricas, gente linda. Vejam aqui como ele se apresenta na apostila. Compreenda a lógica ocorrida entre as letras para descobrir o valor da interrogação. Então a gente tem ali várias letras que somadas e multiplicadas dão um determinado valor. Por exemplo, Q mais Q dá 12. Bom, quanto que tem que valer o Q para que 3 vezes somado dê 12? Tem que ser 4 mais 4 mais 4. Curiosamente, o Q é a letra inicial de 4, né? Então começa a fazer algum sentido isso. Embaixo tem Q, que vale 4, mais D é igual a 6. Bom, 4 mais 2 vai dar 6. Então quer dizer que o D vale 2. Novamente a letra inicial é a mesma do valor por extenso, né? O Q não vale 4, o D agora vale 2. E aí vocês vão encontrar uma lógica pelo exercício para descobrir quanto que vale aquela última interrogação lá. E aí a gente finaliza essa página número 2, mas não no nosso dia de hoje. Vamos para a página número 3 adiante. Lá no topo está colocado padrão em memória. Vocês lembram, né, que a gente memorizou lá na outra folha. Podemos fazer aqui 1 por 1. A gente começou, faz 2 por 2, 3 por 3. A ideia era trabalhar a memória. A gente até já falou sobre esse exercício. E logo abaixo, na procura, pense em 3 números diferentes entre 10 e 20. Então pensei ali no 11, 15 e 19. Vou botar ali cada um em um quadrado, pessoal. No primeiro 11, no segundo 15 e no terceiro 19. Depois, o enunciado diz encontre-os. Então o objetivo é, o primeiro não foi 11, eu vou ver ali quais combinações eu posso fazer para dar 11. Por exemplo, eu tenho ali no meio 7 com 3 dá 10, mas se eu fizer na horizontal 7 com 4 dá 11. Que mais? Aí eu vou ter que procurar. Opa, aqui tem um 6 com 5 que dá 11. Assim a gente vai localizando os grupos que dão 11 em cada tabela. Inclusive, vale ter mais de 2 números, né? Isso é interessante. Então, se eu quiser fazer um grupo ali com 4 números, mas pegando um em cada lado, vale. Isso faz com que o exercício não tenha um gabarito único, né? Cada um vai ter o gabarito de acordo com o número que encontrar, mas o objetivo fica em colocar o maior número de algarismos possíveis ali, deixar o menor número de algarismos vazios. E aí, feito isso, a gente vai para o tabelado abaixo, que aí é um exercício de localização. A gente de vez em quando faz exercícios desse tipo, só que dessa vez a gente vai ter que localizar ali na tabela, né, linhas e colunas para pintar cada célula de uma maneira. Então vejam que a primeira ali, ó, é a parte esquerda superior preta e a parte direita superior branca. Então todas aquelas células marcadas ali vão ser pintadas daquela maneira. Então deu 8. Eu vou lá na coluna D, linha número 8, localizo aquela célula e pinto ela assim, certo? Vamos lá, finalizar nossa semana. Por hoje é só. Grande beijo, gente linda. Até amanhã. Dona Bela! Assim. Olhe nos meus olhos! E me responda com sinceridade. Já andou na piranga? Tá vendo? Vocês estão vendo o que ele faz comigo? Eu sou uma mocinha intocada. Eu sou moça de andar com essas coisas. Sujeito mais à toa. Mas ele só pensa naquilo. Você me meu? Eu já andei e me senti o último dos mortais. Não é bom. Nossa, eu quando ando me sinto a primeira dos mortais. Seu Ptolomeu, não complica, explica. Pois não, andar na piranga é tão somente estar sem dinheiro, estar na pobreza. Ah, é isso? Caba bom, queria ter um filho assim. Nem que fosse na piranga.